Vamos abrir lá então em Daniel, capítulo 2. Então, antes da tribulação começar, ou para lançar as bases da tribulação, né, aqui na Terra, Daniel mostra para a gente, né, e Apocalipse também, que vai, para que o anticristo surja, para que o anticristo possa aparecer, algumas coisas precisam estar acontecendo. E uma delas é o retorno do Império Romano, ou o restabelecimento do Império Romano. O Império Romano, culturalmente, nunca deixou de existir. A cultura do Império Romano era impregnada em toda a Europa. Religião, ela teve as suas modificações, né, pelo protestantismo, mas o catolicismo continua sendo muito forte. Então a cultura é muito forte, o idioma ainda é muito forte. Não existe mais o latim como língua falada, mas o latim é a base de todas as línguas ali da Europa, né? Das nossas também. Então a cultura romana ela continua muito forte, muito alicerçada. E Daniel vai mostrar para a gente então, por meio da profecia do rei Nabucodonosor, a primeira profecia que ele vai interpretar. Ele vai ter uma visão do fim, de como vai ser o fim das coisas. E aí Daniel vai interpretar essa visão. E a gente vai ver então a partir de agora. Daniel capítulo 2, versículo 30. Então, Daniel é chamado para interpretar a visão do Nabucodonosor. Nabucodonosor, imperador da Babilônia. Foi o último grande imperador da Babilônia. Depois dele, o Império Babilônico vai durar mais um tempinho, mas não teve nenhum imperador importante. Ele foi o último grande imperador da Babilônia. E o Império Babilônico, até esse momento, era o maior império de todos, era o mais potente de todos, tá bom? Então, inclusive culturalmente, era um império muito rico, né? Muito vasto, mas também muito culturalmente muito rico. Versículo 30. Versículo 30. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Não sei como que é a tua versão aí, né? Mas, basicamente, Daniel vai interpretar aqui o sonho do Nabucodonosor, a partir de agora, versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa, e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. Ele está interpretando o sonho aqui de Nabucodonosor. E a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro puro, ouro finíssimo. O peito e os braços de prata. O ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro. E os pés em parte ferro e em parte barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua, esta se tornou tão grande como uma grande montanha que cobriu toda a terra. E aí então ele vai explicar agora para o rei Nabucodonosor a interpretação do sonho dele, dizendo que cada uma dessas partes da estátua era um império que viria, até que viesse então alguém que destruiria o império dos homens e estabeleceria um novo império sobre a terra que tomaria conta de toda a terra, essa grande pedra que vai crescendo, crescendo, crescendo e tomando conta de toda a terra. Quais são os impérios que vêm depois do Império Babilônico? O Império Babilônico, então, é esse aqui, é o primeiro, é o ouro, a cabeça da estátua. A cabeça da estátua representa, então, o império do momento, o Império de Nabucodonosor. Era um império extremamente rico, um extremamente poderoso. Depois do Império Babilônico, e por que isso aqui é importante? Porque essa profecia, só um parênteses, ela entra dentro de uma fase aqui dos livros proféticos, que está falando sobre o período dos gentios, o período em que os gentios iriam oprimir Israel. Basicamente, Deus está mostrando todas as nações que vão oprimir Israel até que o fim venha. E aí o Nabucodonosor tem esse sonho, Daniel vai lá e interpreta o sonho.
e Daniel vai lá e diz assim, olha, você viu uma grande estátua, um homem, mas um homem muito feio, e ela era dividida em algumas partes, a cabeça, o tronco, o quadril e as pernas e pés. E aí ele vai falar que cada uma dessas partes era um império que viria. Cada vez mais fracos esses impérios, cada vez menos importantes, menos gloriosos, né? Então, o primeiro é o próprio império do Nabucodonosor, que é a Babilônia. Depois do Império Babilônico, qual que é o império que vem sobre a Terra? É o Império Medo-Persa. É interessante que ele diz que o peito e os braços seriam de prata. Ele está mostrando que a única parte do corpo que 2 membros assim são destacados com ênfase, que ele faz questão de dizer, os 2 braços são de prata, né? E o Império Persa, na verdade, ele era um império de 2 nações que se uniram, o Império Medo e o Império Persa, que se uniram para conseguir destruir a Babilônia. Aí depois do Império Persa, vem então o Império Grego. O Império Grego é o império que vai tomar conta aí de grande parte de toda a Europa, a Ásia, né, do mundo até então. Ele é um império não tão glamuroso quanto foi da Babilônia no passado. O poder do rei Nabucodonosor não é mais visto nesses novos impérios que vêm. Por exemplo, o Império da Babilônia, o Nabucodonosor era um deus, ele era considerado Deus. Tudo que ele falava, as pessoas tinham que fazer. Quando você chega no Império Grego, os imperadores gregos eles já não tinham tanto poder. Já havia aquela ideia do Senado, de pessoas que governavam junto. Então tudo isso Deus vai mostrando, olha, o ouro vai trazendo para a prata, depois para o bronze. Cada um desses impérios vai ser um pouco mais fraco do que o outro, menos glorioso do que o outro. Não menos tirano do que o outro, mas menos pomposo e glorioso do que o outro. Até que então o Império Grego ele vai ser dividido em 4 partes, depois surge então o próximo império, que é o Império Romano. Depois dentro dessa ordem, né, divisão de Daniel não dá nome aos impérios, ele só diz, vai surgir uma nação, essa nação depois vai ser conquistada por outra nação, e essa vai ser conquistada por outra nação, e ele vai mostrando isso na continuação do texto, quando ele interpreta o sonho aí do Nabucodonosor. E aí ele vai mostrar então que viria um último império, e esse último império, ele ia ser um império de ferro, mas ele também ia ter traços de barro dentro dele, traços de barro. Isso mostra o quê? Que ali é uma tentativa clara de um poder que já está totalmente confuso, não sabe mais como ele é liderado. E se você olhar para o Império Romano, o que ele foi? Se não uma grande bagunça, onde o Papa queria mandar como rei, onde o imperador não se submetia ao Papa, já havia esse sistema de pessoas dando opinião e o imperador tendo que ouvir opinião, o imperador tendo que se submeter a alguém. Então já é um império mais fraco, mas nem por isso menos tirano. Tanto que ele faz questão de destacar depois que esse Império de Ferro ele foi muito tirano, talvez mais do que os anteriores, né? E estes 4 impérios, então, eles representam o período até o fim. Porque como que termina? Na visão de Nabucodonosor, não tem vários impérios até que venham um fim. Só tem mais quantos impérios? 4 contando com o dele, ou seja, 3. Esses 3 grandes impérios que iam tomar conta do mundo já surgiram, já tomaram conta do mundo. O que está faltando acontecer então? Essa grande pedra vir, destruir de uma vez por todas, que ele diz aniquilar, fazer com que ele se torne pó. E aí então, esta pedra que virá, essa rocha que virá, ela vai tomar conta do mundo inteiro. O que o amilenista vai dizer dentro dessa visão de Daniel? Que isso já está acontecendo hoje, que isso não é uma profecia que vai se cumprir. Por quê? Porque hoje a igreja já está destronando o Império Romano cada vez mais. O catolicismo já tem cada vez menos força, porque eles vão levar muito para a religião, né? Só que isso não é verdade. Porque ele não está dizendo aqui que essa pedra vai vir rolando devagar e esmagando vagarosamente. Ele diz que no momento essa pedra vai vir de uma vez e vai aniquilar todo o Império Humano. E é interessante porque a pedra vai bater onde? No pé. E o que ela vai fazer quando ela bater no pé? Ela vai derrubar e vai destruir, ela vai aniquilar, vai fazer com que tudo se torne pó. Qual que é a grande referência aqui então dessa profecia? A grande referência é que os impérios humanos, eles se rebelaram contra Deus. Mas um dia Deus vai colocar fim a todo e qualquer sistema humano de governo. Essa é a profecia. Então Deus está mostrando, olha, um dia
todo o sistema humano vai chegar ao fim. Não vai ter mais essa possibilidade de um homem querer governar sobre outro homem. No dia em que a pedra vier destruir os reinos humanos, né? Então eles serão aniquilados de uma vez, não devagarzinho, enquanto a igreja avança aqui, enquanto a igreja avança ali. Olha comigo, Daniel capítulo 7, porque ele vai estender essa visão agora. Alguns anos depois, na verdade muitos anos depois, décadas depois, Daniel vai ter uma visão de novo, sobre 4 animais. Daniel capítulo 7, versículo 1 mesmo. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Lhe foi dado um coração de homem. Qual que é o primeiro animal que ele vê aqui então? Um leão que tinha asas e que depois esse leão, vai acontecer o que com ele? Esse leão vai ser levantado, vai ganhar como se fosse pernas humanas e um coração humano. Você lembra o que acontece na história de Nabucodonosor? Você se lembra da história desse rei? Então daqui a pouco a gente volta para ela. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 5. Continuei olhando. E eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que dentre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Até aqui. Ele vai então ter uma visão agora, décadas depois. Ali na primeira visão ele era um jovenzinho. Agora ele já estava nos seus 70 anos de idade, aproximadamente. Mas ele vai ter essa visão dos animais. Ele vai começar a entender melhor a primeira visão que ele teve. Porque essa visão aqui, ela está relacionada com aquela visão. Aquela visão de Nabucodonosor foi uma visão sobre o fim de todas as coisas. Sobre quando Deus ia de fato parar de usar o homem gentil, que não é judeu, para castigar os judeus. E apesar de ele saber que a escravidão ali na Babilônia estava acabando, ele sabia que ainda teriam 3 impérios sobre os quais os judeus iriam sofrer, até que Deus enviasse, colocasse fim a todo o governo humano. Pois bem, agora ele vai ter outra visão. Se ficar confuso, vocês me param, tá bom? A hora que vocês quiserem. Agora ele vai ter outra visão, a visão dos animais. Quando a gente vê essa visão dos animais, ela tem uma continuidade naquela visão anterior. Ele está trazendo quantos elementos de novo? 4 elementos. Quantos impérios ele tinha visto antes? 4 impérios. Beleza, deixa eu colocar aqui para vocês. Só para a gente tentar entender melhor. Vai ficar visível, tá bom? O primeiro animal é um leão. Na visão de Daniel, Nabucodonosor é o grande imperador de todos. Ele é como se fosse um representante de todos os imperadores que a humanidade já viu. Nabucodonosor realmente foi um grande imperador na sua época. O Império da Babilônia, aqui na primeira profecia, é chamado de um Império de Ouro.
Agora ele vai trazer um leão, como se fosse o principal dos animais, e ainda vai colocar asas de águia no leão. Porque assim, ele é forte, ele é poderoso e não tem ninguém como ele. Ele está em todo, ele controla tudo. É a ideia do leão que é poderoso e da águia que sobrevoa e controla tudo. Era assim o governo de Nabucodonosor. A história de Nabucodonosor nos mostra que em determinado momento Deus castigou ele. Deus fez com que ele ficasse louco. Nabucodonosor, você se lembra disso? Ele ficou vários anos agindo como um animal, como um cão no meio do mato. Ele ficava pelado, ele ficava nu e ninguém conseguia chegar perto dele. Por alguns anos, Deus fez com que esse que era o maior imperador que o mundo já tinha visto, ficasse louco. E ele ficava assim, babando para a rua, ele vivia no meio da floresta. Até que um belo dia, Deus decidiu trazer ele de volta à sobriedade. E esse cara mudou completamente. Ele se tornou um homem extremamente humilde, quebrantado, diferente do que ele era antes. Então, o que ele fala aqui desse leão? Ele fala que o leão aconteceu o que com o leão? Aconteceria o que com o leão? O leão seria quebrado, ele ia ser arrebentado no meio, mas ele ia levantar melhor do que ele era. Agora ele ia se levantar e ele ia ter um coração diferente. É isso que acontece com Nabucodonosor. Deus está mostrando que o que ia fazer com o rei Nabucodonosor. Aí depois ele vai falar de um outro animal. Versículo 5. Continuei olhando e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um de seus lados. Por que ele destaca isso? Por que ele deixa claro que esse urso levantou por um lado? Porque tinham dois lados. O Império Medo-Persa eram duas nações, só que uma era mais importante que a outra. Uma depois ela vai engolir a outra. Porque a gente nem conhece como Império Medo-Persa, a gente conhece como Império Persa. Porque os persas eram mais importantes do que os medos, quando eles se unem para conquistar a Babilônia. Aí ele vai falar de um terceiro animal, que é o que? O leopardo, versículo 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. É interessante porque desses três animais que ele citou até agora, qual que é o mais rápido? O leopardo. Você sabe quantos anos demorou para que o Império Grego tomasse conta de um território maior do que o Império Medo-Persa? Pode falar. Não, o que tem a ver as três costelas estavam dentro dele? Não dá para saber todos os detalhes, né? Talvez mostre alguma coisa no sentido de que ele já estava chegando, ele já tinha conquistado 3 pequenas nações. Ele já tinha devorado algumas pequenas nações, mas ele estava chegando para quê? Para engolir o Império do Leão. Entendeu? Já estava na boca, ele já tinha conquistado, era insignificante até aquele momento. Porque estava todo mundo olhando para o leão ainda. Mas estava vindo um urso aí, levantando de um lado, já estava comendo alguma coisa, mas ele estava chegando e ele ia tomar conta do pedaço. Versículo 6. Depois ele vai ver então um leopardo. Então, desses 3 animais, o leopardo é o mais rápido. Dos 3 impérios que surgem, o Império Grego é o império mais rápido a se levantar. Quando Alexandre o Grande realmente começa a conquistar o mundo, e ele vai ser o grande imperador grego, esse camarada, em menos de 8 anos, ele conquista o que ninguém tinha conquistado. E ele, com 32 anos, ele morre, mas ele já tinha conquistado o mundo. Foi um negócio assim avassalador o que acontece com ele. A rapidez das conquistas dos gregos. Então, parece que ele está fazendo uma referência que, mesmo sem saber, a velocidade com que esse império ia surgir. E é interessante porque ele vai falar que depois, quantas cabeças esse leopardo tinha? 4 cabeças. Quando Alexandre o Grande morre, o que acontece com o Império Grego? Ele se divide em 4 grandes partes. Cada um dos seus generais ficam com uma parte, governando por séculos, por muito tempo. Até que depois surge o Império Romano. O Império Romano, que aqui é chamado do quê? Vamos lá, versículo 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui um 4º animal. Só que ele não vai falar como que esse animal era. Porque não tem descrição para esse animal. Ele era terrível, ele era feio, ele era horroroso. Sobremodo forte. O qual tinha grandes dentes de ferro e devorava e fazia em pedaços e pisava tudo que estava na sua frente. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Aqui ele está mostrando o quê? Um 4º império. Um império totalmente desconfigurado, esquisito e feio, que ia surgir, mas ele seria extremamente pesaroso. O
que o Império Romano faz? Até aí a sua existência no século XV, vamos por assim, 1498. O que o Império Romano faz? Ele saqueia toda a Europa. Todo o dinheiro da Europa vai para ele. Ele esmaga todo mundo, ele destrói um continente inteiro. Esse Império Romano, ele com os seus papas ou imperadores, ele é um império extremamente pesado para as pessoas. O Império Babilônico dava comida para as pessoas, dava abrigo para as pessoas, dava cultura para as pessoas. O Império Romano não, só vem para sugar mesmo, para sugar. Tanto que a reforma protestante acontece por quê? Não aguentamos mais abuso econômico, em todas as áreas, mas econômico também. Então, ele está mostrando aqui esse que é um grande problema. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a gente vai ver, então, em Apocalipse 13, que vai haver uma união de tudo isso aqui no fim dos tempos de novo. Abra lá em Apocalipse capítulo 13. Quantas cabeças tinha esse bicho aí, que a gente viu em Daniel? 10 cabeças, né? Beleza. Vi emergir do mar uma besta. Tinha 10 chifres, 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta, essa besta aí que eu vi saindo do mar, ela era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. O que essa besta representa? Todos os impérios humanos de uma vez. Todo e qualquer levante humano contra a pessoa de Deus. Ele está trazendo aqui os mesmos animais citados e a besta que não tinha cara. Ele está dizendo o quê? Que essa besta, a última besta aí que não tinha cara, ela é a personificação de todos os impérios que já vieram antes. Ela representa a última tentativa humana de governar um mundo criado por Deus. Essa não vai ter outro império depois dele. A última tentativa humana de criar uma rebelião contra Deus é promovida por meio dessa besta e desse último império. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem é o dragão? Satanás. Satanás vai dar poder para esse império, vai dar autoridade para esse império. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Daqui a pouco a gente volta para cá, porque aqui já entra outro assunto. Então, por que é importante citar essa questão aqui? Porque para que o anticristo surja, é necessário que esse império aí, representado por 10 cabeças, né, por 10 chifres, e cada um desses chifres significa, então, basicamente uma nação, que vão se unir num novo império, mas no império que já existe. Por que eu estou falando disso? Porque esse império aqui ele precisa ser destruído de uma vez por todas. E não é para surgir um novo império, é um império que já existia. O último grande império que existiu foi o Império Romano. Então, de algum modo, quando Jesus voltar, naquela que nós chamamos de Batalha do Armagedon, ele vai lutar contra um nome, Império Romano, aquilo que a gente conhece como Império Romano. Por isso, então, que muito crente vai dizer que quem é o anticristo? O Papa. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é que, basicamente, esse camarada realmente vai emergir da Europa. Esse camarada realmente vai surgir de algum país muito importante ali da Europa, dentro dessa confraternização de países que vão se unir de novo, restabelecendo o Império Romano. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas já tentaram restabelecer o Império Romano. Napoleão. A tentativa dele era essa. Unir de novo os países que um dia faziam parte de um grande império. Papas já tentaram. Alguns dos malucão lá da Alemanha tentaram fazer a mesma coisa. Hitler queria fazer isso também. Unir os países tudo de novo. Então esses camaradas querem unir os países de novo num grande império. E um dia isso vai acontecer. Porque o anticristo vai ser o líder desse grande império.